Está no ar o Ronroncast número 22, o nosso podcast sobre gatos semanal. Eu sou o Leandro e estou aqui com a Fernanda, a nossa veterinária de plantão. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Lê? E você? Tudo bem. Como é que tá a semana aí? Semana tá bem, graças a Deus. Tudo certinho. E por aí, temos um aniversário hoje? O Cebola tá completando seu 8º ano. Caramba, 8 anos, né? O Cebola vai até uns 20 e pouco. Vamos subir mais, vamos até os 30. Lembra que a gente falou no programa de curiosidades do gato que tinha 30 e poucos anos? Fala pro Cebola que ele pode chegar nos 30. 38, tadinho. É muito... Não, o Cebola, ele tá bem. Ele vai longe, ele tá numa fase que muito bom, boa, felizmente. Fê, e hoje? Hoje qual nós que é o vamos papo? falar sobre gatos. Como sempre. Assuntos diversos, sempre sobre gatos, né? E qual que é nosso assunto principal hoje, Fê? E hoje nós vamos falar sobre gatos inseparáveis. Isso, adoção. Quebrar aquele paradigma de que o gato vive sozinho, o gato não gosta de ninguém, o gato não gosta de nada. Então vamos quebrar esse paradigma e vamos falar um pouquinho sobre gatos inseparáveis, né, Lê? A adoção de gatos inseparáveis, né? E pra falar sobre o assunto, a gente vai conversar com quem entende do assunto, que... Eu vi uma publicação há um tempo, eu não lembro exatamente quando foi, e eu vi uma publicação exatamente falando isso. Gostaria de adotar 2 gatinhas inseparáveis. Eu falei, e eu tinha aqui 2 inseparáveis, né? Foi onde começou a história. E é muito legal ver uma postagem dessa, né? Unir o útil ao agradável, né, Lê? Ô Fê, e no Papo com a Veterinária a gente vai falar do quê? A gente vai falar sobre um problema que incomoda muito os gatinhos, e eu acho que os tutores também, que é sarna de ouvido, Lê. Você já ouviu falar sobre sarna de ouvido? Já ouvi. É uma sarna de ouvido, né? O que muda da sarna de ouvido para uma sarna normal? Então, a gente vai falar no Papo com a Veterinária. Você tá querendo spoiler de novo? Não, é só para adiantar um pouquinho o assunto. Ô Fê, então vamos lá, né? Eu gostaria aqui, né, de chamá-las, Tamires e Kaji. Elas adotaram 2 gatinhas muito fofas com a gente, e 2 gatinhas que uma era adulta, né? Era mãe e filha, uma já estava adulta e outra crescendo, e não era uma gatinha muito... ela não confiava muito nos humanos, né? Então não era uma gata assim fácil de doar. E era exatamente o que elas estavam procurando, felizmente. Então vamos conversar com ela. Tudo bem? Vocês estão por aí? Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu queria agradecer bastante por aceitarem o convite, de prontidão, na hora, né? Eu perguntei, eu gostaria de participar? Sim, vamos participar. Muito legal isso. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece pelo convite. Com certeza vai ser muito legal falar sobre isso, e que mais pessoas tenham também essa vontade, né? Porque às vezes a pessoa não conhece, tem medo e tá perdendo uma oportunidade única na vida, assim, é muito legal. Já dando spoiler aqui de que é legal. E como é que elas estão hoje? Eu fiquei sabendo que a família cresceu, né? Agora a família cresceu, não faz muito tempo que a gente adotou uma 3ª gatinha, né? Uma perdida. E justamente por conta da filhote, que você falou que era mais assustada, esse era o nosso receio, por ela ser bem medrosa, né? Ela é uma gatinha, assim, medrosa define. Ela não é arisca, ela não é brava, ela é extremamente medrosa. Você consegue ver no rosto dela, no olhinho dela. Então a gente tinha esse medo, né? Caso a gente adotasse outro gatinho ou gatinha, dela talvez ser oprimida, sabe? E aconteceu totalmente o contrário. Ela super amou ter uma amiga, assim, pra se apoiar, e ficou ainda mais carinhosa com todo mundo dentro da casa. Olha que legal. Legal. Para apresentar pro pessoal, né? A gente tinha aqui 2 gatinhas, uma mãe e uma filha. Na verdade, era uma mãe e vários filhotes, eles foram sendo doados. A mais medrosa acabou ficando, né? Que na época se chamavam Bianca e Lilica. E hoje elas têm outros nomes, né? É Dilma por causa da Dilma mesmo, né? E Owei, que eu descobri o porquê, e eu comecei a assistir agora, recentemente, e gostei pra caramba. Ai, que bom que você gostou. É muito legal a série. Eu acho que tem super a ver com a Owei, assim, que ela é
totalmente carinhosa, sabe? Um animalzinho muito especial, os nomes, assim, tem muito a ver com elas. E a Dilma é a presidenta da casa, né? A gente colocou ela, o nome dela, pela brincadeira dela ser a mãe, né? A gente ficou, ela precisa ter um nome bem poderoso, né? E é isso, ela é a dona da casa, assim, ela é extremamente carinhosa. Isso que é o mais engraçado nessa história, né? Que a gente tem uma mãe que é extremamente carinhosa, desinibida, dada, e uma filha que é totalmente o contrário, que é medrosa, que é mais na dela, que é um pouquinho mais arisca. Então eu sinto que elas não deveriam ter sido separadas. Sim, claro que não. E você sabe que às vezes a gente tem uns gatinhos que a gente não gosta de separar, né? E algumas pessoas pensam que a gente quer doar porque já doa 2 de uma vez, e não é bem isso. É muito mais fácil doar 2 gatinhos separadamente do que uma adoção conjunta. É mais fácil achar 2 adotantes de um gato do que um que adote 2. Mas tem gatos que você vê exatamente o que vocês falaram. Não podem ser separados, assim. Ia fazer muito mal para as duas, né? Na verdade, né, Lê, eles criam um vínculo de confiança no lar temporário, né? Ou, né, às vezes na rua, infelizmente. Eu acho que foi o caso delas, que por ela ter muito medo, ela criou esse vínculo com a mãe. E eu acho que se a gente não tivesse conseguido um adotante que topasse adotar as duas, eu acho que a adaptação da filha ia ser muito mais difícil, muito mais difícil. E poderia ser muito triste, né? Porque algumas pessoas não têm essa paciência, né, de adotar um gatinho e esperar pela adaptação dele. E a Wei foi um caso onde a gente teve que respeitar muito o espaço dela, assim. A gente foi se aproximar de verdade dela depois de uns 4 meses, né? Sim, a gente chegava perto, ela fugia. Ela só se aproximava no começo, assim, com dificuldade ainda para comer o sachê úmido, né? E aí a gente foi deixando ela no canto dela, vendo como ela ficava com a Dilma, se aproximando da Dilma e fazendo um carinho na Dilma e nela, e ela percebendo que a Dilma dava confiança, ela também ia dando confiança pra gente. Então foi muito legal ver isso, e também é muito legal ver a dinâmica das duas dentro da casa e a vida das duas juntas, assim, elas vivem juntas, literalmente, assim, dormem. Elas são mamãe e filhinha total. E até pouco tempo atrás, assim, até menos de 1 ano atrás, a Wei ainda mamava na Dilma, assim, ai, sabe? Que bonitinha. Era muito engraçadinho. E a Wei, ela é a filha, né? Só que ela é mais comprida, sabe? Então ela acaba sendo maior que a Dilma, embora a Dilma seja muito gordinha. Então a gente até ficou meio assustada com o fato de que ela mamava ainda na mãe. Mas todos os veterinários falaram pra gente que é uma coisa de família, que tem que respeitar. Até porque ela é castrada, não tem leite, né? Mais pelo afeto do que por qualquer outra coisa. É muito bonitinho. Aqui ela fazia isso também depois de grande. Nossa, muito fofo. Era muito fofo. Mas você sabe que essa adaptação de uma gata que tem medo do humano é uma experiência que vocês passaram que muita gente não quer passar, não quer ter esse trabalho, mas é muito gratificante, né? Você vê e conquistando dia a dia a confiança da gatinha, né? Total, eu acho que as manhãs mais gostosas da nossa vida é quando a gente acorda e a gente vê que justamente a Wei tá esperando a gente, fazendo graça. Sim, com o rabinho levantado, ou você fala com ela, ela tá te esperando e Mia, bom dia, sabe? É muito engraçado porque a gente diz que ela fala. Porque você fala, vamos comer, ela mia, ou às vezes mesmo você começa a conversar com ela e ela vai miando, conversando assim, e é muito engraçado, e ela vai se jogando da mesma forma que ela joga na Dilma, assim, totalmente confiante, sabe? Ela tenta, você vê que ela tenta dar a barriguinha, ela não sabe. Ela não sabe rolar. Ela não sabe rolar. Então, ela só sabe rolar quando ela tá perto da Dilma. Então, quando você vai interagir com ela, ela tenta fazer isso. Ela fica tentando, aprendendo como é que é, se roçando em você, passando o rabo, sabe? É muito legal, porque você vê que ela tá tentando. Ela tá estabelecendo esse vínculo com você também. E a gente viu isso crescendo cada dia mais, né? É muito legal. Eu queria perguntar pra elas, assim, de onde que partiu essa vontade de adotar as duas gatas juntas, inseparáveis, assim? Porque o Lê comentou aqui com a gente que vocês escreveram especificamente no post que tinham que ser gatinhas inseparáveis, né? Mas de onde que surgiu essa vontade de adotar as gatinhas inseparáveis? Principalmente a gente pensou nessa questão que os gatos, eles são seres que vivem muito em colônia, né? Em sociedade, né? Eles estão acostumados a viver assim. E a gente queria
ter um pouco, trazer, dar isso, poder dar isso pro gato e poder ajudar um gato também que tivesse em uma situação em que ninguém quisesse adotar, né? Por ser 2 gatos, por ter essa dificuldade. Então foi nisso que a gente pensou mesmo, em preservar essa coisa do gato, dele ter o espaço dele ali com outro gato também, não só uma relação com o humano. E também tem isso, sabe? Acho que é muito legal. A gente também não queria deixar elas, né? No caso, o gatinho que a gente fosse adotar, a gente não queria deixar ele sozinho. No começo a gente até pensou em adotar um gato só. Eu acho que mais por pela essa consideração da despesa mesmo, né? Que as pessoas sempre têm. Vai ser mais caro. Só que aí a gente começou a pensar justamente nisso. A gente vai ficar trabalhando na rua, a gente sai de casa às 8 da manhã, acaba chegando às 7 da noite. Embora digam, né, que o gato não se apega, eles também sentem falta, né, de uma presença na casa. Então, com certeza. Interessante isso, né? Ter um amigo pro nosso amigo. A adoção conjunta é tudo de bom, né? É sempre legal ter 2 gatinhos, você pode ficar olhando, eles brincam entre eles, é muito legal, né? É exatamente isso, é muito interessante você ver como eles conversam, né? Sim, como eles se relacionam, né? Os momentos que eles têm. Se comunicam, né? Nossa, é muito legal. E no caso também, uma coisa que a gente pensou era justamente priorizar gatos que têm essa rejeição, né? Seja pela cor, assim, tem gente que não gosta assim de gato com cor muito comum. Aí depois a gente foi até pensando, cogitando adotar gato com algum tipo de deficiência, né? Mas aí como a gente não ficava muito tempo em casa, talvez não podia ser um gato onde precisava, né, talvez um 24 horas ali dando medicação. E aí a gente chegou nesse denominador que são os gatos mais velhos, né? Que no caso a Dilma, ela já vai fazer 3 anos e a gente sabe que as pessoas têm uma resistência maior, né? Sempre optam mais pelo filhote. Exatamente. A gente vai doando os filhotes e as mãezinhas vão ficando, isso é bem comum. E deixa eu fazer uma pergunta. A primeira adaptação que elas tiveram que fazer foi sair do lar temporário e ir para casa de vocês. Aí tiveram 2 mudanças grandes que eu sei, né? Vocês se mudaram de casa e teve a nova integrante da casa, a Mimi, né? Isso. Como é que foram essas 2 adaptações? Pode falar? Então, quando a gente se mudou da casa aqui pro apartamento, né? A gente morava na Zona Norte e é um bairro relativamente tranquilo, com muito verde. Hoje em dia a gente mora no centro. Vocês podem até ouvir, tem muito barulho de carro, de ônibus. Eu ouvi passando, acho que uma moto. Então é muito barulho. E até a gente, assim, quando a gente veio pra cá, a gente estranhou na primeira noite, assim, é muito engraçado isso. A gente mal conseguiu dormir, a gente acordava com o barulho das motos. E aí, nessa primeira semana, assim, elas ficaram muito assustadas, principalmente com isso, e acho que também com o tamanho do lugar, sabe? Porque era tudo muito diferente. A disposição dos lugares era muito diferente, tinha muito lugar vazio para elas andarem, porque a outra casa era menor, mas principalmente o barulho, elas ficaram muito assustadas, porque lá era som de passarinho, aqui é som da rua, mas hoje em dia elas já estão tranquilas, elas ficam fofoqueiras, elas gostam de ficar na janela, vendo o que tá acontecendo. Tem um rato passando, vê um passarinho que fica na janela. Gosta de ver os cachorros que saem pra passear e começam a latir. Elas cuidam da vida dos vizinhos, né? Pra vocês terem noção, a gente mora num condomínio, né? Todo mundo conhece elas, porque vê na janela. É muito engraçado. É muito legal isso. Às vezes o pessoal conhece mais as gatas do que vocês, né? Com certeza. Todo mundo ficou, então vocês que são as donas delas. A gente conhece um pouquinho. E sobre a Mimi, né, que foi assim... É Mimi? Eu falei Mimi, é Mimi? É, Mimi. Tá. Pode falar Mimi, ela vem. Porque ela é, assim, super... O engraçado da Mimi é que a gente não tava planejando adotar outro gato, mas a gente conheceu uma pessoa que tava numa situação, assim, de necessidade e resgatava gatos, né, assim, na maior boa vontade, mas não tinha como cuidar. E aí a gente viu que ela precisava, que essa gata, no caso, ela precisava de uns cuidados, né? Tanto é que ela chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi levar ela no veterinário para cuidar da saúde dela. Então a gente acabou adotando a Mimi, mas tendo toda, assim, uma insegurança por a Dilma e a Oi virem desse lar temporário, que elas acabaram ficando um pouquinho de tempo, né? A gente ficou muito, assim, extremamente apreensivas delas não gostarem.
Mas a nossa maior preocupação foi que o terceiro gato, né, o terceiro elemento, fosse um gato calmo. Sim, tinha que ser um gatinho tranquilo, né? A gente conversou. E ela é? Ela é fofa, só que ela copia a Whey. Tudo que a Whey faz, ela quer copiar. É muito engraçado. E o que foi mais engraçado de tudo é que quando a Mimi chegou, ela também era uma gata medrosa. E aí eu acho que rolou uma empatia com a Whey. E ela porque queria ser amiga da Whey. Só que a Whey tinha, assim, medo extremo dela. Mas ela não chegou nunca a avançar na Whey. Ninguém nunca avançou em ninguém. Na verdade, só avançaram na gente. Né? Em momentos de estresse, aí elas avançavam na gente, assim, no momento de comer, que todo mundo ficava assustado. Era assim, foi uma semana de muito medo na casa. Foi, né? A gente ficou com bastante dificuldade, tomamos cuidado para separar elas e tudo mais, porque elas ficaram... Quando o terceiro elemento chegou, elas ficaram tipo, nossa, peraí, o que aconteceu, né? Então a gente teve... Quem que é essa daí, né? Que é isso? Trocar o cheiro, a gente foi tentando fazer isso aos poucos, só que a gente também não queria fazer com que a Dilma e a Whey se sentissem presas em um cômodo e nem que a Mimi se sentisse dona de tudo, porque senão eu acho que ia desbalancear essa questão de dominação da casa. Então a gente foi tendo, assim, parcimônia, sabe? Deixando elas se verem com calma e deu super certo, assim, porque um dia, do nada, a gente chegou na cozinha e foi até aquela foto que eu te mostrei, a Whey tava deitada lá com a Mimi, assim. Eu cheguei lá na cozinha, eu olhei, elas estavam lá, eu fiquei, gente, o que aconteceu, sabe? A gente não só conversava. Total. Legal. E eu acho que uma coisa legal. muito importante nesse momento foi que a gente teve que sentir, né, o que os gatos estavam pedindo. Tem que ter a participação do humano, não é colocar os gatos juntos, trancar e sair, eles vão se adaptar. É importante essa participação. Nenhum, pelo amor de Deus. Não dá, gente, principalmente porque, assim, a gente reparou que a Whey começou a ficar com medo. E ela não tinha coragem de comer, sabe? De levantar pra comer quando a Mimi tava no mesmo ambiente. Então a gente teve essa sensibilidade que ela precisava ficar mais tempo isolada do que a Dilma, no caso. A Dilma aceitou super bem, assim, ela foi totalmente, tá bom, agora cadê meu sachê? As minhas comidinhas mãezona, continuam, né? Se portanto... Se continuar meu carinho na minha barriguinha, pra ela tá tudo bem. Agora a Whey que se sentiu assim um pouco mais assustada. Porém, quando elas assim quebraram essa barreira, muito porque a Mimi não deixou a Whey descansar. Ela queria muito ser amiga dela. Ela foi bem insistente. Ela foi muito insistente mesmo. E hoje em dia elas são melhores amigas, assim, dão um narizinho, sabe? Se uma mia, a outra vem logo atrás. Um grude total. Nossa, e ela tá quanto tempo aí? A Mimi? Fazem 2 meses. Pouquinho tempo, legal. Adaptação boa, então. O que deu, assim, a calma na gente foi justamente o fato, né, que a gente levou a Mimi no veterinário e a gente também levou a Whey no veterinário, né, pra ver se tava tudo bem com ela. Foi todo mundo, foi uma festa, né? Festa da vacina. E aí o veterinário pediu, né, pra gente explicar qual era a situação e ele falou, tá, mas elas entraram em conflito em algum momento? A gente falou, não. Elas avançaram uma na outra? Não. Aí a gente explicou, né, que uma entra no cômodo, a outra saía. Aí ele falou, eu dou 10, 15 dias para elas estarem dormindo na mesma cama. E foi assim, dito e feito. A gente não acreditou. Mas elas se adaptam. É muito normal 2 gatos se encontrarem, um fazer fuso pro outro, quem é você, sai daqui. Isso é bem comum, mas eles se adaptam, eles tendem a se adaptar. Nossa, a gente ficou muito feliz. Sim, elas se deram bem, deu tudo certo, assim. E tem 2 coisas que me marcaram bastante na hora da adoção dessas gatinhas, né? Uma, eu lembro que vocês me falaram que vocês estavam em dúvida entre elas e outras 2, né? E depois eu fiquei pensando nessas outras 2, eu falei, onde será? Será que elas arrumaram lar? Eu fiquei pensando, porque quando você doa um gatinho, algum outro continua procurando, né? Você acredita que eu fiquei pensando nelas? Sim, acredito, né? A gente também ficou, queria pegar várias duplinhas, a gente queria. Foi horrível. Gente, é muito triste fazer essa seleção. A gente, sei lá, a gente não escolhemos, acho que foi meio que bater um sentimento, sabe? E a outra duplinha, elas eram... O amor à primeira vista. E a outra duplinha, elas eram um pouquinho mais jovens, né? Sim, elas eram mais bebezinhas. Isso também. A gente pensou, pelo menos... a gente tem certeza que elas vão ser adotadas. Mais facilmente, com certeza. E outra coisa que me marcou bastante também
eu saí da casa de vocês, quando eu levei as gatinhas, eu saí com uma sensação muito boa da atenção. Eu vi a atenção que vocês me deram e deram para as gatinhas, e para ver o telamento, se a gatinha podia fugir ou não, porque ela era arisca, né? Então, assim, qualquer espacinho ela podia fugir, né? A gente olhou lá com calma. Eu fui embora com uma sensação muito boa, de verdade. E a gente fica muito feliz. Realmente, a gente preparou tudo, né? Todo lugar, inclusive nós mesmos que telamos ali. Eu lembro. A gente bem caseiro e deu certo, né? Preparamos para elas, e a primeira noite foi bem engraçada, porque elas realmente queriam fugir dali. Elas se esconderam em um lugar bem estranho, atrás do forno, mas logo depois, de manhã, assim, elas já estavam tranquilas na casa, comeram, assim, foi muito tranquilo, sabe? Foi muito legal. Isso já serve até de incentivo para quem acha que casa não dá para ser telado. Uma vez uma moça falou para mim, então vocês não doam para casa? Eu falei, a gente doa para casa, mas a casa precisa ser telada. Às vezes, claro, casa muito grande não tem como telar, mas às vezes uma casa que só tem uma sacada, alguma coisa, uma saída, um muro, você acaba fazendo telamento estratégico e consegue evitar que o gato saia, né? Com certeza, é muito importante. Pois é, e que aí lá a gente teve que telar o telhado, e foi super simples, né? O telhado, assim, porque o telhado era aberto, e é super simples, e a maioria das casas tem isso, né, de o telhado, mas é super tranquilo e você nem precisa gastar muito também. Pode ver, comprar as telas você mesmo, fazer, não é uma coisa difícil, tem como fazer em casa, você pode usar coisa de galinheiro também. Eu acho que dá pra gente se reinventar, sabe? Pra proteger o nosso gato, a gente consegue. Se você quer, você consegue, sabe? Bem legal essa dica, viu? Bem legal. Para as pessoas, a gente escuta bastante isso, né, Lê? Mas eu não consigo telar, é casa, é aberto, não tem como, e tudo dá-se um jeitinho, né? Mas é que tem um pessoal também que, se tiver que comprar um pedaço de tela, já não vai se dar o trabalho. Fala, gato é assim mesmo, gato passeia, volta, eu já tenho alguns e ele faz isso. Não é assim, né? Não é assim, principalmente porque os gatos, eles são muito diferentes, né? Você não pode pegar um gato achando que só porque quando você tinha não sei quantos anos você teve um gato e o gato nunca foi pra rua. Isso não pode, sabe? Não dá pra gente contar com a sorte, nunca, quando se trata de gatos, assim, de qualquer animal, mas principalmente de gatos. A gente fala com muita gente, não, eu moro no 20º andar, eu tenho uma gata, ela tem 13 anos, ela nunca pulou. Não. Aí quer pegar um filhote que vai ser diferente. Não, o pessoal fala, mas não é. A mesma coisa, né, com um filhote só porque tem uma gata de 13 anos que nunca pulou. Isso não te garante nada, sabe? Na natureza isso não significa nada. Um erro vai ser fatal, né? Um erro, um azar. Ela vai pular uma vez só, né? Essa é a verdade. A hora que pular vai ser uma vez só. Não fala assim, ela pulou uma vez, agora eu decidi que eu vou telar. Não dá. Bom, mas muito legal o papo, saber notícias da Whey e da Dilma, agora da Mimi também. Queria agradecer bastante vocês duas, vocês sempre foram muito bacanas, desde da primeira conversa até agora aceitando o convite. Muito obrigado, de verdade. Nós que agradecemos, principalmente a confiança que você teve na gente, né, em doar essas duas coisinhas maravilhosas. Elas são muito importantes pra gente, assim, nossa família. E é muito legal, muito legal a gente manter esse contato, e espero muito que outras pessoas tenham vontade de adotar gatinhos inseparáveis, porque é muito legal. É muito legal. Adotem gatinhos inseparáveis, eles são maravilhosos. Total. Eles são muito fofos. Parabéns, meninas, pela atitude. Obrigada pelo convite e parabéns vocês por esse projeto incrível, e agora, né, com esse podcast para deixar a gente ainda mais informado. Pois é. Muito legal essa iniciativa de vocês. E, gente, obrigada pelo convite. Eu queria dizer também que quando elas chegaram em casa foi muito fofo, porque tinha todo um kitzinho, sim, né? Foi muito a gente recebeu cartinha, então, essas coisas assim. Foi uma experiência ainda mais única, né? Sim, saber a história delas, principalmente saber a história delas e de onde elas vieram, né? Aquela cartinha foi muito importante. Além de tudo que você contou pra gente, Leandro, aquela cartinha, assim, a gente volta e meia bate o olho naquela cartinha, sabe? Pra olhar e relembrar as coisas, como saber, apontar, sabe? Como tratar o gato, sim, certas coisas. Foi muito importante. Ver o que elas passaram. Legal. A gente faz isso com muito carinho, de verdade. E ter esse retorno é muito gratificante. Faz assim, todo esforço que a gente tem vale a pena. Vocês são maravilhosos, de verdade.
Sim, incríveis. Ah, legal. Muito obrigado. Obrigada, então. Meninas. E com certeza a gente vai voltar a se falar. Com certeza, a gente acompanha o projeto, estamos sempre de olho. A vontade que não falta é de adotar todos os gatos. Pois é. Tá jóia, então. Até mais. Até mais, Até mais, Leandro. gente. Tudo de bom. Tchau, muito obrigada. Nossa, Fê, que legal essa conversa, né? Que essa entrevista sirva para encorajar outras pessoas a adotarem gatinhas inseparáveis, Com certeza, gatinha adulta, gatinha inseparável. E eu acho que também elas mostraram, né, o quão é importante os dois gatos para adaptação, né? Você ter um outro gatinho, um vai ganhando confiança no outro, isso é bem legal. Então, adotar dois gatos, adotar gatos inseparáveis, adotar gatos adultos, adotem gatos. Foi muito legal. E agora a gente vai ter o Papo com a Veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Fê, qual que é o Papo com a Veterinária hoje? Você que manda. Bom, Lê, vamos lá. Eu acho que você e todo mundo aqui que tá ouvindo a gente já ouviu falar de sarna, né, Lê? Ah, bom, achei que você fosse falar você e todo mundo que tá ouvindo já teve sarna. Que horror. Não, mas você já teve sarna, Lê? Desculpa perguntar, pessoal. Não, nunca tive. Eu nem vou perguntar pra você, que você já falou que teve, né, Fê? Não, no meio veterinário isso é super comum. Ah, já tive sarna, já tive fungo, já tive, né? E sarna de ouvido, você já teve? Graças a Deus não, mas é muito difícil a gente pegar. Hoje a gente vai falar exatamente disso, Lê. Vou falar um pouquinho sobre sarna de ouvido, tá? Que é uma sarna específica do conduto auditivo. Você sabia que existe uma sarna que é restrita ao ouvido, Lê? Eu tô sabendo agora. E o que a pergunta que eu fiz logo no comecinho do programa, você não quis falar. O que diferencia uma sarna de ouvido para uma sarna convencional, se é assim que eu posso chamar? E por quê? Como é que pega essa sarna de ouvido? Então, essa sarna, ela também é conhecida como a sarna ortodeca. E o que diferencia ela da sarna, né? Existem vários tipos de sarna, mas a sarna comum que a gente conhece, que é a escabiose, que passa pra gente, coça, tudo, é o tipo do ácaro. Essa sarna, ela é causada por um ácaro específico que ele fica dentro do conduto auditivo. Ele não vai para outras partes do corpo, mas assim como todas as sarnas, ela coça absurdamente, Lê. Então, eu acho que é muito importante a gente saber conhecer que existe esse tipo de doença e o que essa doença pode causar, porque é um incômodo muito grande pro gatinho, tá? Ela é comum, ela comete cães também, mas ela é muito comum nos gatos e é muito comum em gato de colônia, gato de abrigo, gato resgatado, porque existe já uma predisposição desses animais que estão vivendo ali transmitir para o outro, contato direto de gato com gato. E como é que trata uma sarna? Uma sarna, ela é autotratável? Assim, um gato que tem uma sarna, ele pode se curar sozinho ou ele vai precisar de uma interferência para ser curado? Não, Lê, não cura sozinho, porque é um ácaro quem tá causando. Se você não matar o bichinho, ela não vai curar muito, ela vai se proliferar, ela vai causar cada vez mais problema, e isso leva até algumas alterações de comportamento pro... Corta que eu engasguei. Calma que agora eu tô engasgada. Vamos lá. E isso pode causar até algumas alterações de comportamento pro gato, Lê, porque coça demais, então ele tem dor no ouvido, ele fica incomodado, ele não come direito, ele fica irritado, ele pode ficar apático. Então é muito importante você reconhecer essa sarna e lembrando que o fato do animalzinho ter uma sarna de ouvido não evita que ele tenha outros problemas dentro desse ouvido, como contaminação bacteriana ou até fungo, porque o ouvido fica inflamado, o ouvido tem excesso de produção de cera e tudo pode predispor a aparecer outras doenças. Então às vezes você fala, ele tá com uma otite, ele tá com pus, você vai lá, trata com antibiótico, o correto é indicado pelo veterinário, né? Mas você trata a infecção e ele continua coçando. Então é muito importante você fazer essa investigação e ter certeza que a sarna não é a principal causa e você tratar da maneira correta, porque ela não vai embora sozinha, Lê. E ele começa a se coçar, até se machuca, vira uma ferida na orelha, né, no ouvido.
Exatamente. Então, assim, os principais sintomas é a presença de um cerúmen escurecido, um cheiro forte no ouvido, a agitação do gato, ele fica extremamente incomodado, a coceira, que eu acho que é o clássico de qualquer sarna, ele coça e coça muito, meneio cefálico, que é ele chacoalhar bastante a cabeça, isso tá mostrando que tem alguma coisa dentro que ele quer tirar, tá? E essas feridas, elas começam a aparecer, às vezes, perto da orelha, não necessariamente na orelha. Então, porque ele corta a unha, ele começa a ficar com o pescoço todo machucado. Aí, às vezes, a pessoa acha que pode ser uma alergia, ou que ele machucou de alguma outra coisa, e o problema tá dentro do ouvido. E dor, eles sentem muita dor na hora que você vai fazer um carinho, então, às vezes, o gato fica irritado. Fala, meu gato tá chato, meu gato não aceita mais carinho, mas isso pode ser um problema de sarna de ouvido. Então é muito importante saber reconhecer e é muito importante tratar da maneira adequada. Se o seu gatinho estiver apresentando qualquer um desses sintomas, ou se você vê a hora que você for limpar a orelha do seu gato uma cera mais escurecida, é muito importante você procurar o veterinário e ver se não tem mais nenhuma coisinha escondida ali dentro do ouvido do seu gato que pode tocar um problema como a sarna de ouvido. Ô Fê, e como é que é o tratamento de uma sarna de ouvido e quanto tempo demora? Depende do tipo, do estágio que tá? Como é que é? Então, Lê, a gente tem muitos medicamentos hoje no mercado para tratar. A gente tem tratamento tópico, então você pinga uma medicação específica dentro do ouvido. A gente tem tratamento sistêmico, que às vezes você pinga uma medicação no pescoço e ela é absorvida pelo organismo. Fê, e como é que você previne? Eu tenho um gatinho aqui em casa, o Cebola, nunca teve sarna de ouvido, eu não quero que ele tenha. Tem alguma coisa que ajude? É mais assim, a transmissão acontece muito por contato direto. Então, se o seu gato é domiciliado, se o seu gato não sai na rua, se ele não tem contato com gatos errantes, muito difícil ele ter sarna de ouvido, tá? Passa de gato para gato, ele não pode estar andando no mato e entrar. Não, é de animal para animal, é um contato, a infestação é contato direto, gato, cachorro, mas o fato do ouvido tá ali, né? Sempre sujo, o ouvido não, né, você não fazer uma limpeza esporádica, não cuidar do ouvido do gato, isso pode predispor, caso ele entre em contato com algum animal infectado, digamos assim, você passar na frente do restaurante, a comida tá ali à mostra, dá mais vontade de você entrar, entendeu? Então, se o seu gato tem acesso à rua, contato com outros animais, manter o ouvidinho sempre limpo já é um jeito que ajuda a prevenir, não quer dizer que ele não vai pegar, tá? Mas ajuda a prevenir. Fê, e como é que limpa a orelha, o ouvido de um gato? É meio perigoso, não é pegar o cotonete e enfiar lá dentro, né? Como é que faz isso? É fácil fazer isso em casa? De jeito nenhum. A gente não pode limpar nem o nosso ouvido com cotonete, você sabe, né, Lê? É proibido pelos médicos. Mas o correto é você usar uns produtos que são chamados de ceruminolíticos, que são produtos específicos para limpar. E para que serve o cotonete, então? Olha, eu não posso confirmar a veracidade dessa informação, mas uma vez me passaram de que ele foi inventado para limpar nariz de neném, mas eu não sei até que ponto essa informação é verdadeira. Pode ser, faz sentido. Bom, para limpar o ouvido do gato, você precisa usar um produto específico, que é um produto chamado de ceruminolítico, tá? Eles vendem em pet shops. Cotonete, então, nem pensar, nem por fora. De jeito nenhum, porque o ouvido deles, a conformação anatômica é diferente, o ouvido deles é em L, e você vai empurrar a cera lá pra dentro, você vai piorar a situação. Cotonete, nem pensar. Então você vai pingar esse produto dentro do ouvido, umas gotinhas, conforme, né, diz a bula do produto, cada produto tem uma posologia diferente, 5 gotas, 10 gotas, 3 gotas. Você vai pingar essas gotinhas, vai fazer uma massagem no ouvido e por fora, com auxílio de um algodão ou de uma gaze, você vai limpar o excesso desse produto. Conforme o animalzinho chacoalha a orelha ao longo do dia, essa cera que foi dissolvida com esse produto ceruminolítico, ela vai saindo. E o gato, como é o animal mais limpo do mundo, ele vai lá, lambe a patinha, tira aquele excesso, a orelha dele nem fica suja. Ah, legal, não sabia disso, Fê. Qual que é o nome do produto? Ceruminolítico. Você encontra em pet shop, casa de ração, e fica geralmente próximo do shampoo, porque não é um remédio, é um produto para limpeza. Ah, legal. Legal, uma dica boa aí pro pessoal. Bom, e se o gato apresentar sintomas de sarna, procurar um veterinário, né? Nada de querer comprar produto e colocar na orelha do gato. Não, corre pro veterinário, tá? Essa dica é a dica de ouro para qualquer problema de saúde. Corre pro veterinário. Então é isso aí, Fê. Então vamos encerrando aqui o nosso
nosso 22º podcast? Com certeza, Lê. Vamos agradecer aí todos os nossos ouvintes, agradecer as meninas pela entrevista incrível e falar para o pessoal, quem quiser, né, perguntar, tirar alguma dúvida, falar, contar alguma curiosidade, contar uma história, às vezes, de adoção de gatinhos inseparáveis, mãe e filha, irmão com irmão. Ah, isso tem bastante. Manda lá pra gente, né, Lê, nas nossas redes sociais. Projeto Ron Ron com N de navio e M de Maria e no YouTube Ron Roncast. E lembrando que nossos podcasts vão ao ar a partir das quintas, sextas-feiras e é uma produção da Liz Sousa. Fê, valeu, muito obrigado, Lima, obrigado aí e obrigado a todos. Até o próximo, pessoal.